boa, dar uma relaxada, tomar uma aguinha, mas se quiser também participar e perguntar qualquer coisa, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Agora você vem cá comigo, deixa eu só deixar meu telefone aqui. Ó, Midrita, você pode pegar ele de volta aqui, porque a gente agora vai falar sobre as injeções que emagrecem, ou que prometem esse emagrecimento. O fato é que evitar a obesidade é uma preocupação recorrente da sociedade moderna, né, gente? Não só por uma questão de estética, mas principalmente pela saúde. E aí muitas pessoas querem uma solução rápida, então melhor ainda. E o uso da injeção para emagrecer veio com tudo, porque ela é indicada a princípio para as pessoas com diabetes, depois abriu-se e foi constatado que poderia ser também para pessoas com sobrepeso, obesidade e etc. Agora, a gente precisa entender que tem prós, mas também tem alguns riscos, alguns efeitos colaterais, e a gente vai conversar hoje com quem entende do assunto para tirar todas as dúvidas. E ela é a endocrinologista, a doutora Raquel Menezes. Seja bem-vinda. Que delícia estar aqui novamente. Tava com saudade de você. Ai, que bom voltar com um assunto que você falou super bem, né? Que as pessoas querem milagres, né? Querem milagres. Ó, vamos sentar aqui pra gente conversar, então, sobre... tem um aqui. Essas injeçõezinhas. Muita gente conhece, muita gente já usou, muita gente gostaria de usar, mas antes a gente precisa ter, primeiro, a indicação médica e, segundo, a real necessidade, né? Entendendo também prós e contras. Então, se você aí de casa fala assim, quero emagrecer, aí alguns têm medo de usar a medicação, outros falam, não tenho condições financeiras, né? Poxa, por isso que eu não emagreço. Será que é bem assim? Será que a medicação, que é ela que vai te auxiliar a super emagrecer, né? Que às vezes muita gente pensa nisso, nossa, tá vendo? Eu não emagreço porque se eu tivesse dinheiro, fulano emagreceu porque tem dinheiro para investir nisso. E é essa ideia que a gente tem que pegar. O que realmente vai trazer benefícios para o nosso metabolismo, o que realmente vai dar resultados a longo prazo, né? Que isso é importante, e o que vai trazer saúde pra gente. Né? Isso que é importante. Isso é o mais importante, né? Bom, para quem é a injeção emagrecedora? Para que tipo de pessoa? A injeção ela é principalmente para aquele paciente que ele está acima do peso, né, que tem uma obesidade. Então, assim, é interessante sim entrar com a medicação. Mas, primeiro, a gente tem que entender por que você está com sobrepeso? Será que você está passando por um momento difícil e aí você está ansioso, ansiosa e por isso que você acaba consumindo em maior quantidade, né, o alimento? Que às vezes não é nem fome, a pessoa está consumindo por ansiedade, está comendo emoções, né, ansiedade. E tem aquele paciente que ele está acima do peso porque ele também gosta de comer o quê? Em grande volume, né? Então, para esse paciente ele fala assim, olha, eu gosto de comer mesmo. Então, a medicação, ela é bem-vinda sim para um tratamento de obesidade, graças a Deus que está evoluindo, que a gente tem medicações para isso, só que o primeiro que a gente tem que entender não é o remédio que faz o milagre. Não tem, gente. Mas eu vi na reportagem que fulano tomou a medicação e super emagreceu. Pode até ser, entendeu? Tem casos, assim, alguns casos a pessoa super emagrece, mas ela está em uso da medicação. E quando a gente tirar essa medicação, né? Será que a pessoa lá aprendeu a ter todo esse cuidado alimentar, teve o cuidado de ter uma boa atividade física, né? Porque não tem jeito, independente da medicação que você for fazer ou não for fazer medicação nenhuma, primeiro, alimentação, atividade física, qualidade de sono, qualidade de intestino, isso sim vai trazer benefícios. Perfeito. A gente precisa entender isso, porque senão você tem que pensar assim, mas eu vou tomar essa injeção para sempre. É uma grana, sem contar que tem efeitos colaterais. Exato. Né? Para começar a história, uma canetinha dessas aqui que dura aproximadamente, um mês e meio. Um mês e meio. Ela vai custar em torno de? Em torno de uns R$1.000. Em torno, né? Reais, tá? Aí vamos lá. Tem que pensar nisso. Quais são os efeitos colaterais, além desse efeito pesado no bolso? Esse efeito pesado no bolso. Os efeitos colaterais, o que a gente... tem canetinhas que é a aplicação diária, tá? Então, tem vários tipos hoje em dia no mercado. Então, aí, o que você vai colocar? Diariamente, você vai aplicar essa injeção em você. Tem outras que ela vem a ser semanal, a aplicação.
E o objetivo delas, todas elas, é o quê? Auxiliar na questão do emagrecimento. Porque o que elas fazem, tá? Ela vai dar mais saciedade. Então, a pessoa fala assim, nossa, né, eu tava comendo com tanta vontade, já tô reduzindo a minha fome. Então, ela é legal, ela traz auxilia nessa saciedade e a pessoa para de comer naquele grande volume. E o que ela faz também? Ela diminui a digestão. Então, ela deixa mais lentificada. Por isso que a pessoa também fala assim, olha, ainda estou cheio, né? Porque quando a pessoa gosta de comer, e tem gente que é naquele hábito de comer muito rápido, né? E comer muito rápido, nem chega a mensagem, demora para uns 20 minutos para chegar a mensagem para o nosso cérebro de que estou saciado, estou cheio. E essa medicação, como ela lentifica mais, manda essa mensagem para o cérebro que já está saciado. Então, por isso que a pessoa ela acaba comendo menos. Agora, dos colaterais, né? O que a gente tem que pensar? Se a pessoa ela já tem um problema digestivo, né? Que ela fala assim, nossa, eu tenho refluxo e para dormir, tem muita gente que queixa que na hora de dormir sente tem aquela má digestão. Se essa canetinha ela vem diminuir a digestão, então vai intensificar o seu problema que você tem ali digestório. Segunda coisa que a gente tem que analisar, né? Às vezes com emagrecimento rápido, existe a possibilidade ali da bile formar cálculos biliares. E aí formar o quê? Cálculo na vesícula. E se a pessoa está usando a medicação em grande quantidade, pode, e se não for bem indicado, pode causar uma pancreatite, né? E tem casos que acontece isso daí também. Então, assim, tem os colaterais também da medicação, né? Ela é muito bem-vinda? Ela auxilia, mas para isso tem que ter todo o acompanhamento, porque senão traz os malefícios, né? Eu conheço muita gente que já usou, conheço gente que está em uso dessa canetinha, e o que eles relatam, quem já usou, é que depois que para, engorda tudo de novo e muito rápido. Eu acredito que no consultório você tem um termômetro maior, é isso que tem acontecido? É verdade, Cláudia, porque a pessoa ela começa a usar a medicação, eu sempre uso esse exemplo para o paciente. Pensa só, você veio aqui na minha sala, eu te tranco por 2 meses, né? Deixo você só com água. Você vai emagrecer. Quando eu abrir a porta depois de 2 meses, você vai estar ali magro. Vai falar, legal, né? A gente chegou no objetivo. Só que depois, quando a pessoa sair, o que vai acontecer? Ela vai, nos primeiros dias, né? Como que ela ficou 2 meses ali sem comer nada, nos primeiros dias ali ela vai começar a comer um pouquinho. Passar do tempo, o que ela vai acontecer? Vai voltar a comer do mesmo jeito que ela comia. Ela não teve essa reeducação, ela não aprendeu. E a medicação é a mesma coisa. A medicação, ela funciona como um freio químico no nosso cérebro, né? Então, assim, o que ela dá? Ela dá aquela controlada. Só que se você não tem uma boa reeducação alimentar, você volta com o seu peso. O nosso corpo, ele sempre vai querer tender a voltar ao nosso maior peso. Então, para sempre, a gente tem que prestar atenção na quantidade que a gente come e o quanto que a gente gasta, né? Esses dias, o meu médico ginecologista, eu vi que ele fez um Reels no Instagram, ele falou, você tem que pensar, você vai querer usar essa canetinha pro resto da vida? E aí eu pensei, é mesmo, né, gente? As pessoas não param para pensar. Sim. Porque não vai ter mais esse freio mandando você parar de comer. Então, além do corpo querer voltar para aquele peso, a canetinha não vai mais mandar essa questão da saciedade, porque ela não está mais ali agindo. Então, você vai ter vontade também. Sabe o que eu me lembrei? Quando eu fiquei internada, que eu fiquei 15 dias no hospital, eu emagreci muito, fiquei um palitinho. Em 2017. Aí, quando eu voltei, eu fui colocando minhas roupas, estava tudo largo, caindo. Aí eu falei que a gente sempre, por mais que a gente seja magra, a gente quer sempre perder 3 quilos, né? Toda mulher é assim. Aí eu falei, olha que beleza, então eu vou apertar todas as minhas roupas. Aí saí apertando tudo. Resultado, perdi as roupas. Porque muito rápido, acho que em menos de 15 dias eu já estava no meu peso normal. Sim. De sempre, né? A parte nossa, né? A gente sempre tem que pensar o seguinte, quanto que eu como, né, e o quanto que eu gasto. Se você faz uma atividade física, né, se você fala assim, eu como regularmente, como normal, você está aí feliz com o seu peso. Aí você come e faz caminhadinha, uma corridinha. Aí sem querer, tipo, aconteceu algum problema, tal, você não consegue fazer mais a sua atividade física. Só que você continuou comendo exatamente as mesmas coisas que você comia. Naturalmente, você vai ter um ganho de peso. Por quê? Porque você parou de gastar, né? E com a medicação, né, eu sempre falo para os pacientes, se você não fez uma reeducação, se você não aprendeu, e o que é reeducar? Reeducar não é parar de comer, né? E muitas vezes a gente troca alimentos nutritivos
geralmente no consultório, tá? As pessoas falam o seguinte, não vou jantar, porque jantar engorda. Tem essa cultura de que jantar, comer à noite vai engordar. Aí a pessoa, ela deixa de comer comida e ela come 6 biscoitinhos ali com uma manteiga. Não, eu não vou comer nada. Só que aquele biscoitinho com manteiga foi só o quê? Carboidrato e gordura. Não teve nenhum nutriente, não vai te dar uma saciedade. Pelo momento, até dá. Mas passa um tempinho, aí você vai lá dormir. Aí você acorda morrendo de fome, né? E aí você acaba exagerando no café da manhã. Por quê? Porque você não comeu certinho ali ao longo do dia. E com a medicação, você fala assim, mas com a medicação, que acontece isso, tá? A pessoa fala assim, nossa, que maravilha, eu nem sinto fome. Só que aí eu pergunto para o paciente o seguinte, eu falo assim, legal, mas como que está sendo o seu dia? Você está tomando o seu cafezinho da manhã que a nutricionista passou? Você está comendo a quantidade certinha ali de nutrientes no almoço? Ah, não consigo, né? Porque eu pulei a refeição. Aí eu falo, então, tá errado, né? Por quê? Porque qualquer medicação, ela tem que funcionar como se fosse uma muletinha, né? Ela tá te auxiliando nesse processo de emagrecimento, até você se reeducar e pegar o jeito, a maneira, porque quando a gente tirar, tem sim o reganho de peso e a pessoa fala, acabei engordando bem mais, né? Adorei esse exemplo do lanchinho da noite. A minha mãe é nutricionista, né? Atualmente aposentada, mas ela sempre falou, minhas pacientes chegam lá e elas querem trocar o jantar pelo biscoitinho, água e sal. E aí minha mãe falava que ela contava para as pacientes assim, falava, né? Escuta, mistura água com sal e vê se vira um biscoito. Não existe biscoito água e sal. Parece que não faz mal nenhum, né? Água e sal. Água e sal é água do mar, não é biscoito, né, gente? Exato. E aí a pessoa não come, né? Tipo, consome ali e fala assim, come nutriente, quer dizer, que é o que vai gerar a saciedade. Outro dia a gente até recebeu também acho que um nutrólogo, que falou sobre as descobertas agora da medicina, né, que a saciedade é provocada pela quantidade de nutrientes e principalmente esses alimentos que não são de rápida absorção, né? Exato, porque quando a gente, o que naturalmente, tá, no nosso dia a dia, a gente quer energia, né, porque acorda cedo, vai trabalhar, aí tem criança, tem isso, tem aquilo, então assim, consome muito o nosso dia e a gente naturalmente, por ser corrido, você vai perdendo mesmo energia. E o nosso corpo, ele está querendo pedir aquela energia de volta. E o carboidrato, o açúcar, né, quando a gente fala açúcar, não somente o doce, mas os carboidratos, as massas, eles dão esse pico de glicose e ele te dá aquela energia no momento. Só que logo em seguida, aquela energia baixa. Aí, de novo, o teu corpo está pedindo energia. E o nosso cérebro, ele é inteligente, né? Por que quando a gente está estressado, chateado, quando você quer uma energia, você não vai comer um alface e tomate, né? Você vai para um carboidrato, para um doce, que é aquele que dá aquele pico. E aí você só fica comendo carboidrato, dá aquele pico toda hora. Aí, tipo, quando baixa, aí de novo você vai comer um carboidrato. Por que é importante passar com a nutricionista e ter uma reeducação alimentar? Porque ela vai colocar o carboidrato na sua alimentação? Vai sim, mas ela vai associar uma proteína para te dar mais saciedade. E o nosso corpo, ele gasta muito mais energia para quebrar a proteína e aí você vai estar mais saciado e gastando mais energia. Então, gente, e a atividade física vai auxiliar, né, para você ter esse gasto. Então, as medicações, as canetinhas, elas são legais? São. Tem indicação médica. Mas a gente não pode querer apostar e aí você de casa fala assim, eu não vou emagrecer mesmo, nem adianta porque eu não tenho dinheiro para comprar essas medicações, né? E tem gente que gasta dinheiro com as medicações e não emagrece. Sim, não serve pra nada. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não sente fome. Aí tá, legal, não tô tomando meu cafezinho da manhã, que é um pãozinho com 2 ovos, na hora do almoço e esquece comer frango, proteína, não, acaba pulando. Só que aí a pessoa chegar à tarde, o corpo dela vai pedir alguma energiazinha, aí ela vai em quê? Num docinho. Ela acaba comendo coisas que são super calóricas, ela diminuiu em volume. Né? Mas acaba comendo coisas calóricas. Aí fala assim, nossa, mas eu estou usando a caneta e não estou emagrecendo. Por quê? Acaba beliscando, petiscando outras coisas, comendo errado e aí não emagrece. Gasta-se o dinheiro e ainda não tem o benefício do emagrecimento. Essas canetinhas, para quem quer um emagrecimento sustentável e está fazendo tudo certinho, com o nutricionista, fazendo a alimentação certinha, com o acompanhamento do endocrinologista, elas precisam ser usadas por um período mais longo?
Eu sempre falo assim, eu não tenho pressa de tirar a medicação, né? Sim, mas desde que o paciente esteja acompanhando tudo que você falou, tudo bonitinho, com alimentação, com atividade física. Aí a medicação, ela tá como um apoio, né? Aí a gente vê, poxa, acompanha com exames, não tá causando nenhum malefício para o paciente. E aí a canetinha, ela serve sim como um apoio, né? É uma medicação para auxiliar na questão da obesidade, que é também uma doença, né? Que a gente tem que tratar. Agora, tanto pode ser a canetinha quanto a medicação por via oral que a gente prescreve para uma ansiedade, tendo um acompanhamento, a gente vai vendo o quê? O paciente, ele foi aprendendo, ele foi se reeducando, a gente já pode ir tirando a medicação aos poucos, a gente pode ir reduzindo, ele já pegou o gosto, ele já entendeu que é a parte alimentar, que ele precisa fazer uma atividade física. Aí quando tem você percebe que o paciente, ele já está tendo esse hábito dele mesmo, aí a gente vai tirando a medicação aos poucos. Então também tem que ser gradativo. Eu usei a caneta inteira, parei de uma hora para outra. Exato. Aí por isso é que também engorda. Também engorda porque ela usou a caneta, parou de comer, o seu metabolismo foi lá embaixo, né? E aí quando tira a caneta, ela volta a comer exatamente tudo que ela comia antes. Porque quando a gente para de comer, o metabolismo fica lento. Exato. Então, assim, também é um dos motivos que causa esse ganho de peso, né? Perfeito. Doutora, tem aí novidades, né? Tem muita gente que tem muito dinheiro esperando chegar a tal da caneta que já é vendida nos Estados Unidos e que lá já é cara, né? Eu ouvi falar que custa $1.000 lá fora. Aqui, assim, porque pelo que eu escutei, tá? Que tem gente que consegue trazer assim, em torno de uns 10 mil a caneta. Pela madrugada. Mas ela realmente, para quem tem uma obesidade mais severa e que precisa tratar, ela é super eficiente. É outra proposta diferente das que a gente tem aqui. Ela é eficiente, ela tem a proposta, porque assim, esses daqui, né, essas canetinhas que a gente tem agora, elas são análogos de GLP-1. O que é isso? Elas imitam o hormônio que a gente tem no nosso corpo, então por isso que ela acaba trabalhando na questão da saciedade. E essas novas canetinhas, elas têm duas medicações, então acaba potencializando mais ainda o resultado, né? Tipo, que é o objetivo do controle da fome e da saciedade. Emagrece sim, só que, de novo, qualquer medicação, gente, se eu falar que, olha, ela super emagrece e você não tem um ganho de peso de novo, é mentira, né? Não tem mágica. Que bom. Alguém tá falando a verdade. Não tem mágica. Não tem. Vai ter que se comprometer. Não tem jeito. É você com você. Exato. Né? Vamos fazer o seguinte, se tem dúvida, perguntas, mande. Vamos lá, chovendo de perguntas aqui. Vida Melhor Oficial no Instagram, Vida Melhor Oficial no Instagram. E você que está acompanhando através do nosso canal no YouTube, já eu pego lá o celular também para acompanhar o chat. Manda pergunta no nosso chat do Rede Vida ao Vivo. Entra lá no Rede Vida ao Vivo, nosso canal no YouTube, transmitindo o programa ao vivo para todo o planeta. E a gente volta já com a doutora Raquel. A gente estava aqui falando sobre as canetinhas emagrecedoras. Fica tão bonitinho, né? Canetinha emagrecedora, é uma injeçãozinha, né? Mas a agulha é pequenininha. Tem agulha aqui? Tem, só puxar aí. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Bem pequenininha. Tranquilo, não é dolorido. Não é. Né? Porque ela é bem fininha, aquela agulhinha de insulina, né? Fácil de aplicar. Mas se você foi indicado a usar a canetinha e não fizer junto uma reeducação alimentar, provavelmente vai voltar a engordar. A gente falou de várias contraindicações, mas tem muita gente que relata problemas no intestino, né? Sim. Constipação? Constipação. Aí a pessoa começa a tomar a medicação, né? E ela fala assim, poxa, não tô conseguindo ir no banheiro, né? E aí fica, e a gente tem que entrar também com medicação para auxiliar. Tanto da constipação, que as pessoas queixam, e também da energia, né? Porque dá aquela baixa de energia, por quê? A pessoa não está se alimentando direito, né? Não consome direito, então também dá esse rebotezinho nela. E a questão da parte intestinal também, além da medicação ela causar isso daí de travar, digamos, o intestino, né? Ela também é a parte alimentar. O paciente ele não se alimenta tão bem e aí dos colaterais, a parte intestinal, que é ruim. A Maria do Socorro está dizendo assim: boa tarde, minha filha entrou na menopausa cedo, tem dificuldade de emagrecer, faz atividade física, já tomou chás emagrecedores. Acho que o metabolismo dela é lento. O que fazer?
Então, né, vamos pensar aqui, Maria do Socorro, a sua filha ela já entrou na menopausa, né? Então a gente tem que olhar para a parte dela hormonal, né? Então, assim, é claro que por mais que a gente entre na menopausa, você não vai ganhar 20 quilos, né? Por isso. Mas se você tem o seu metabolismo, diminuiu os seus hormônios, vai diminuir um pouquinho sim o seu metabolismo. E aí é por isso que a gente tem que intensificar na atividade física para acelerar esse processo e não somente intensificar na atividade física, né? Porque automaticamente a gente pensa assim, emagrecer é fechar a boca e fazer atividade física. Aí de casa você fala assim, quer saber? Vou fazer uma dieta da minha cabeça. Vou comer 800 calorias, né? Que a pessoa e consegue, né? Tipo, quando você põe um foco, consegue por um tempo. Você come lá 800 calorias e fala, ó, vou correr todos os dias. Super emagreci? Super emagreci, só que você vai deixar o seu metabolismo mais lento. Então, o que seria interessante no caso da sua filha? Ver a parte de reposição hormonal para auxiliar nela em questão até mesmo de disposição, porque provavelmente quando tem essa queda de hormônio, fica mais lenta também, porque fica desanimado, a mulher queixa, fala assim, não tenho mais vontade de nada, fica com preguiça, e aí ela também não vai fazer essa atividade física. E principalmente assim, já tomou chás emagrecedores. Chás emagrecedores, medicação, eles estão para auxiliar. O que tem que ser feito mesmo? Ver como que é a alimentação dela, né? E fazer uma atividade física associada, tudo isso, e junto com os hormônios, para o metabolismo dela voltar ali, acelerar e ela ter o emagrecimento. Que tem muitas mulheres que entram na menopausa e elas conseguem sim, não é porque entrou na menopausa que não vai conseguir emagrecer. Tá? Agora, doutora, tem uma coisa que eu sempre fico pensando, sabe? Eu, quando era mais jovem, uma menina, né? Hoje eu sou uma mulher de 54 anos menopausada. Faço minha reposição hormonal. Mas eu tinha, por exemplo, 10 quilos a menos. Eu usava talvez 1 ou 2 manequins a menos. Uhum. Eu sei que eu ganhei peso por conta da massa magra, porque eu também treino bastante, então tenho bastante músculo, mas a estrutura do corpo também mudou com a vida. Eu sinto isso. Eu saí de um corpo de menina, de um corpo de adolescente, um corpo jovenzinho, para um corpo de mulher, adulta e madura. A gente se cobra muito. Eu digo isso por mim e pelas minhas amigas, que a gente tem sempre essa cobrança. Parece que a gente engordou e não é natural que a gente aumente mesmo um tanto de peso? Sim, é natural, né? Se a gente for pensar, né, na nossa fase, quando você é molequinha, né, tipo ali magrelinha, sem corpo nenhum, depois você vai ganhando corpo, né? E tem também pensar, que nem você comentou, da massa magra. Às vezes você é magra, mas tipo não de músculo, né? E tipo é magra, sobe ali na balança, só que massa muscular baixa, percentual de gordura alto, e aí quando faz essa troca, ganha-se volume, né? Tipo, ganha-se um contorno, mas de massa muscular, e não de gordura, né? Mas a questão do nosso metabolismo, ele também vai mudando, e o nosso corpo vai mudando sim, da fase da adolescência, e que nem você comentou, também parar com essa cobrança, né? Porque é natural também você mudar a estrutura do seu corpo. Eu nem falo só da adolescência, porque assim, depois que eu tive os meus filhos, ainda assim, eu continuei bem magrinha, né? Eu vejo meus vídeos antigos, bem fininha, mas eu acho que nem combina hoje com a Cláudia mulher, aquele corpo tão juvenil. Sim. Porque é um corpo mais fragilizadinho, né? Não sei, eu tenho essa sensação. Que bom, né, que você tem essa sabe? consciência. Que bom, porque uma tia querida, aliás, ela assiste o programa sempre, um beijo pra tia Silene. Ela fala assim, normal, né, minha filha? Tem que ter um colo de vó. Gente, tem que ter um colo de vó pra pegar um neto gostoso no colo, né? Eu não tô falando que a gente tem que falar, vamos, viva a obesidade. Não é isso. A gente tá falando de saúde, né? Sim. Essa semana a gente celebrou o Dia Mundial do Diabetes, a gente tem que ter consciência em relação ao nosso corpo. Mas eu acho que cobrança em excesso é uma coisa que tem sido imposta na gente e que também é uma doença. Sim, o que a gente tem que cobrar da gente é ter uma alimentação mais equilibrada, a atividade física, ter essa noção, né, do que o seu peso não venha a ser de gordura e sim de massa muscular, que a partir do momento que você tiver com um percentual de gordura alto, aí sim você tem que falar, opa, pera lá, né, deixa eu me preocupar sim. Mas se você tá dentro dos parâmetros de normalidade, no percentual de gordura, com massa muscular, conscientizar que o seu corpo mudou e não ficar nessa cobrança que nem você falou, né? A Sandra Tereza diz assim, boa tarde, puxa, queria muito saber sobre emagrecimento e se nódulos da tireoide emagrece. Estou muito magra, já investiguei tudo e nada, estou com 40 quilos.
Peguei meu exame ontem, tô apavorada. Volume tiroidiano está em 28,8. Tem tratamento? Então, o que a gente tem que olhar, né? Nódulos da tireoide, ter o nódulo não muda muita coisa, né? Calma, o que a gente tem que olhar? Às vezes tem nódulos que a gente sempre fala, olha, é em acompanhamento. Por que não muda muita coisa? Porque a gente olha os exames de sangue. Se você está com hipotireoidismo, então significa que a sua tireoide está trabalhando muito, né? Aí o seu metabolismo fica mais lentificado, né? Tipo, o hipertireoidismo fica mais acelerado e o hipotireoidismo mais lentificado. Que nos dois você pode vir a ter o nódulo, entendeu? Tanto no hiper quanto no hipo. Você pode ter o nódulo ali na sua tireoide e o nódulo não interferir em nada, né? Tem pacientes que chegam lá e eu falo assim, olha, o que a gente vai fazer? O acompanhamento desse nódulo que fica ali, né? Alguns a gente tem que pedir punção, mas não são todos. Então, a questão do nódulo da tireoide, né? Ele não, só por essa que você colocou aqui, não dá pra gente saber, mas só pra tirar sua dúvida, tá? Independente de você ter o nódulo ou não é ele que vai fazer você ganhar peso ou perder peso. Aí, o que a gente tem que olhar, né? Aí você falou assim, olha, estou muito magra, já investiguei de tudo e nada. Então, aí, se você já investigou de tudo, deduzo que foi feito os seus exames de tireoide, né, que são o TSH, o T4, e estão dentro da normalidade, né, pelo que você falou assim, já investiguei de tudo e não tem nada. Então, aparentemente, os seus hormônios estão ok, a única coisa que tem é a alteração do nódulo. E aí, assim, para quem, no caso dela, tá reclamando que é muito magra, né, aí o que você tem que pensar? Também tem que ter a parte alimentar, né? Porque às vezes a pessoa ela acha que come bastante e come pouco, que tem isso também, né? Dos pacientes que é muito magrinho, mas eu como muito. É que para você te dá saciedade muito fácil. E para ganhar massa muscular, você tem que pensar o seguinte: é igual você chamar um pedreiro na sua casa para reformar. Você pode construir essa parede? Se não tiver tijolo, se não tiver cimento, ele não vai construir nada. Então a alimentação vai te dar o suporte para você ganhar massa muscular associado com uma atividade física, né? Para você ganhar músculo e não ganhar gordura. A Ângela Maria diz, quais são os riscos do uso dessas injeções? Tem efeitos colaterais ou efeito rebote? A gente já falou bastante, né? Mas vamos fazer um resumo aqui. Então, Ângela, os riscos são, né, que nem a gente estava comentando, da parte de constipação, né, da parte intestinal, porque o seu intestino tem que estar funcionando bem. Tem pacientes que eles queixam de náusea, né, que eles vão perdendo energia porque não come tanto, quer dizer, não come, e aí a pessoa vai perdendo energia, porque a gente precisa do alimento para ter disposição. E além disso, daí o que a gente pode pensar, né, dos colaterais, do efeito rebote, é que se você parar com a medicação sem ter feito uma reeducação em atividade física, você vai sim ter o ganho de peso. Aí você falou também que tem um risco de uma pancreatite. Da pancreatite, né? Se você tem câncer da tireoide, né? Câncer da tireoide medular, aí também é uma contraindicação. Ter nódulo, ter alteração da tireoide não é contraindicado, mas ter o câncer, um histórico, aí também é uma contraindicação importante. A gente já respondeu a pergunta então da Dalva Viviane. Quem tem hipotireoidismo pode usar a caneta? Pode, se você não tiver, né, que nem a gente falou, o câncer da tireoide. Se você está fazendo um acompanhamento certinho, né, só o fato de você ter o hipotireoidismo não é uma contraindicação para uso. A Fátima de Guadalupe, ela quer saber qual é a diferença das injeções emagrecedoras para os remédios e pílulas. Tem alguma diferença de potência nos efeitos? Na realidade, o que acontece? As injeções, você vai fazer ela subcutânea, a medicação, e aí onde que ela atua, tá? Ela atua aqui no nosso estômago, né? Tipo, que vai diminuir, é um hormônio que vai diminuir a nossa saciedade, diminuir a digestão e vai causar mais saciedade, mandando mensagem lá para o cérebro. E dependendo das pílulas que você for usar, das medicações emagrecedoras por via oral, eles tiram a saciedade, tipo, diminuem a ansiedade. Então você é menos ansiosa, né? Aí você vai parar daquele perfil beliscador. Por isso que é importante entender se você come por uma ansiedade ou se você come porque é daquele paciente que gosta de comer em grande volume, né? Que já tem aquele hábito. E aí vai ter a indicação ou de entrar com as canetas emagrecedoras ou entrar com a medicação por via oral. Perfeito. Olha, acho que deu para tirar muitas dúvidas, né? E conscientizar aí a turma toda. E eu vou me incluindo de que se a gente quer mudanças, a mudança começa em nós. Exato. Para tudo nessa vida. Não tem como fugir dessa regra. Tem que cuidar da sua alimentação. Doutora Raquel Menezes, endocrinologista, está no Instagram, DRA Raquel Menezes,
E o WhatsApp dela é o 11 9 14 53 47 90. Você pode marcar uma consulta. 11 9 14 53 47 90. Muito obrigada. Agradeço, prazer. Até a próxima. Viu? Um prazer enorme.